E agora eu pego daqui, Yuri, porque vamos falar de política de novo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a suspensão da lei da dosimetria, aquela anistia light, que prevê a redução de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Entre os argumentos de Gonet, a PGR cita a autonomia do Poder Legislativo para atuar no caso. E a repórter Carol Rosito chega ao vivo conosco com mais informações sobre essa manifestação da PGR. E ela está sempre lá, batendo ponto no Congresso Nacional. Boa tarde para você, boa sexta. Oi, Débora, boa tarde para vocês também, boa tarde a todos, boa sexta-feira para todo mundo. Olha só, Procuradoria-Geral da República saiu em defesa, então, apoia a lei da dosimetria. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, argumentou ali do seu parecer, na sua manifestação, que a lei que foi aprovada pelo Congresso está dentro das leis constitucionais, dos princípios constitucionais. Segundo Gonet, o Congresso tem autonomia para definir política criminal e critérios de punição, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade no texto na avaliação do PGR. Essa manifestação acontece no âmbito de 4 ações que foram apresentadas ao Supremo por partidos de esquerda, estão ali sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e Moraes tinha pedido, essa manifestação, é de praxe que isso aconteça, a manifestação da PGR, para tomar também a sua decisão sobre isso. O posicionamento da PGR, no entanto, diverge do posicionamento da Advocacia Geral da União, que já tinha se posicionado contra a lei da dosimetria, pedindo inclusive a suspensão imediata dessa lei. Vamos lembrar que a lei da dosimetria altera a lei de execução penal, flexibiliza ali as regras de progressão de pena, redução de penas aos condenados pelos atos antidemocráticos no 8 de janeiro, podendo beneficiar inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ação apresentada pelos partidos de esquerda, foi exatamente esse o argumento, que isso beneficiaria condenados já pela justiça, incluindo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que em janeiro, o presidente Lula vetou integralmente o projeto que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Esse veto veio para o Congresso, foi derrubado também integralmente e aí promulgado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a execução da lei até que, de fato, eles finalizem esse processo, esse julgamento lá no plenário da Corte. Ele aguardava exatamente essa manifestação da PGR para poder marcar agora esse julgamento e tomar uma decisão final sobre a constitucionalidade ou não da lei da dosimetria, que, como você lembrou, é uma espécie de anistia light aos condenados, em relação por crimes contra o Estado Democrático de Direito, especificamente os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Volto com vocês. Muito obrigado. Carol Rosito falando conosco ao vivo de Brasília. Aqui em São Paulo temos o Pedro Venceslau para nos trazer aqui a sua análise e esse debate agora, que já foi intensamente político, segue intensamente político, mas agora tem ainda esta etapa jurídica em relação ao PL da dosimetria, Pedro. Olha, a questão da judicialização foi uma iniciativa tomada imediatamente após a decisão do Congresso Nacional pelos partidos de oposição. Mas o relator do projeto da dosimetria, deputado Paulinho da Força, na ocasião, disse que o texto que foi apresentado e votado no Congresso Nacional foi antes costurado e negociado com o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa iniciativa é muito diferente daquela anistia proposta pelos bolsonaristas. Portanto, a expectativa é que o próprio Supremo Tribunal Federal acabe acatando a decisão do Legislativo, para evitar, inclusive, uma nova disputa, um novo cabo de guerra, um tensionamento entre os poderes. Já são muitos os tensionamentos que ficaram registrados ao longo desse ano de 2026 e no ano de 2025. E a PGR, então, dá esse aval e torna mais fácil uma possível decisão do STF de não acatar os pedidos que foram feitos pelos governistas. Muito obrigada, Pedro Venceslau.